aqui gravando esse vídeo para falar com vocês sobre uma palavra que o Senhor tem queimado no meu coração nesses últimos dias. É uma palavra que nós conhecemos, um versículo que nós conhecemos na palavra de Deus. O Senhor tem queimado no meu coração esse versículo, não apenas para guardar para mim, mas para compartilhar com outras pessoas. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, Paulo disse assim: porque se confessares com sua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois quem crê de coração obtém a justiça e quem confessa com a boca a salvação. Essa palavra usada aqui para crer que Deus, crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. E o que o Espírito me chamou a atenção nesse versículo é sobre a palavra crer. Na sua língua original, na tradução da Bíblia original, que é o grego, eu fui pesquisar e ela tem um significado bem interessante, que é o seguinte: ela vem da origem da palavra fé, né? E ela significa persuadir ou ser persuadido. Especificamente, em uma referência moral e religiosa, ela é usada no Novo Testamento para convicção e confiança, para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior à lei de sua alma. Seria confiar absolutamente em Jesus como aquele que vai nos ajudar a obter ou a fazer algo, que vai nos ajudar a crer de todo o coração. E essa crença, ela vai nos levar a agir de determinada forma. Não se trata de uma força de pensamento, não se trata de de acreditar simplesmente, sabe? Eu acredito que Jesus existe, eu acredito que ele é real. Isso é importante também, mas não significa apenas um pensamento positivo ou crer, porque a palavra diz que até os demônios, eles creem em Deus, eles creem em Jesus e estremecem diante da sua presença, diante de quem ele é. Então, por exemplo, quando eu creio em algo, as minhas atitudes, a minha vida, a maneira como eu me movo, a maneira como eu faço tudo na minha vida, ele vai determinar, vai dizer se o que de fato eu creio, o que de fato eu acredito, sabe? Quando uma pessoa, ela crê em algo, as pessoas ao seu redor são testemunhas, oculares daquilo que essa pessoa crê. Elas são testemunhas que de fato aquela pessoa crê em algo. A partir da sua crença em Jesus Cristo, a partir do momento em que você crê nele e o recebe como seu Senhor e Salvador, você está debaixo do seu senhorio, você está debaixo das suas ordenanças, das suas palavras, dos seus mandamentos. Então agora eu não vivo mais eu, agora eu deixo a minha vida para trás, eu me desfaço do antigo homem através, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós entregamos a vida a Ele, nos batizamos, nós morremos com Cristo na cruz, nós morremos com Ele, somos sepultados com Ele e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo, que é a própria vida de Cristo, que é a própria vida dele. Então agora eu sigo a vida de Cristo, eu ando de acordo com essa vida de Cristo. Não é mais sobre o que eu penso, sobre a minha opinião, sabe? Tem uma palavra que Paulo diz, se eu não me engano, 1 ou 2 Coríntios, não lembro agora, que ele fala assim, que nós destruímos toda fortaleza, todo pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus e trazemos todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. Então é sobre isso. Quando eu creio em Cristo, eu ando em obediência a Cristo. Se eu amo a Cristo,
como o próprio Jesus disse, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então eu estou debaixo de um novo reino. Um novo alguém me rege, um novo alguém me guia. Como lá em Colossenses vai dizer que nós fomos transportados de um reino de trevas, do reino de Satanás, do reino do mundo, e fomos transportados para o reino de Cristo, para o reino do Filho amado. E no seu reino é uma outra forma de viver, é uma outra conduta de vida. Se trata daquilo que nós acreditamos. Eu acredito em Deus, todo mundo acredita em Deus, a maioria das pessoas acredita em Deus, mas nem todas creem no Senhor Jesus, no sentido original da palavra, no seu sentido profundo. Eu acredito que isso é verdadeiro, eu acredito no sacrifício de Cristo, eu acredito na minha condição anterior, e através do sacrifício de Cristo eu fui levada a uma nova vida. Eu fui levada a uma nova perspectiva. Eu não sou mais quem eu era. Eu me tornei uma nova criatura, né? Então, nesse momento, eu acredito que isso é verdadeiro e eu sou persuadido, eu sou levado a colocar a minha confiança em Deus. Então, eu sou levado a uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver só vai ser possível se eu de fato permanecer em Cristo. Porque lá em João 15, Jesus mesmo disse que Ele é a videira verdadeira, ou seja, Ele é o primeiro, Ele é o foco, Ele é a razão da minha salvação, Ele é a razão da minha justificação e da minha redenção. Então, eu preciso permanecer nele, porque permanecendo nele eu dou frutos, permanecendo nele eu sou capaz de fazer algo. Todo homem, todo ser humano, ele de fato, ele está gerando frutos, ele está gerando um fruto, que são obras e ações que serão vistas pelos homens. Mas esses frutos, essas obras podem glorificar a Deus ou não, sabe? Então, o que nós estamos buscando? Glorificar a Deus. Que a glória seja dada a Ele. E eu glorifico a Deus dando frutos que o agradam, realmente produzindo o fruto do Espírito. E isso só é possível, como o nome já diz, é o fruto do Espírito. Só é possível se eu permanecer nele. Então, essas minhas obras, elas vêm da minha fé, na minha crença no Filho de Deus. Não pela força do meu braço, não pela minha tentativa de ser uma boa pessoa, mas pela minha crença e permanência em Cristo. Porque a fé sem obras, ela é morta. E essa fé no Filho de Deus, ela se mostra verdadeiramente viva, ativa pelas obras, que são os frutos que eu vou dar e que serão vistos pelos homens. Como lá em Mateus 7, Jesus diz a respeito dos profetas, mas isso se aplica a nós também, que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. O meu fruto deve ser produzido pela fé no Filho de Deus. Então ele será um fruto que produz vida a outras pessoas. Se a sua fé ela não gera nada, ela não está gerando um fruto, ela está morta. Se ela está morta, ela está a ponto de desaparecer. Então, de fato, eu não estou participando do reino de Deus, mas estou morto, porque eu não gero frutos. A minha fé, então, ela está morta. Porque ela é comprovada pelas minhas obras. Sabe? Por aquilo que eu estou fazendo. Por isso que quando o Senhor fala lá em Mateus 7, naquele dia muitos virão diante do Senhor sem obras de justiça, sem frutos, falando sobre como eles fluíram nos dons. E Jesus dirá: eu nunca vos conheci. Vocês nunca participaram verdadeiramente daquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque não permaneceram em mim. Então, lembrando de novo, não é sobre a força do nosso braço, não é sobre as nossas próprias obras. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não somos salvos por aquilo que nós podemos fazer, pelas obras que provêm de uma natureza caída, de uma natureza que não foi justificada. Porque mesmo pode ser a obra mais incrível, pode ser a melhor obra, mas ela vem de um velho homem, de uma natureza caída. Então, a sua intenção, a sua motivação é errada.
sabe? Ela não tem o poder, ela não é capaz de me justificar diante de Deus, de me justificar, de me tornar santo, de me tornar perfeito diante de Deus, de me tornar uma esposa limpa, purificada diante de Deus. Nós somos salvos pela fé no Filho de Deus. Fé tal que ela é comprovada e plenamente realizada pelas obras. Como diz Tiago, capítulo 2, versículo 22. Obras essas que provêm da natureza do novo homem, que provém de Cristo, do próprio Cristo que nos deu essa nova vida, se de fato permanecermos nele. Eu estou lendo Jeremias, o livro do profeta Jeremias esses dias, e tem um versículo que me chamou bastante atenção, quando o Senhor está falando, o Senhor se mostra para Jeremias indignado com a hipocrisia dos seus filhos, né, do povo de Israel. Jeremias capítulo 7, versículo 9, que diz assim: não é assim? Roubar, matar, cometer adultério, jurar falso, queimar incenso a Baal, correr atrás de deuses estrangeiros que não conheceis, depois virdes e vos apresentardes diante de mim, neste templo onde o meu nome é invocado, e dizer, estamos salvos, para continuar cometendo essas abominações? Esse templo onde o meu nome é invocado será porventura um covil de ladrões a vossos olhos? Então imagine essa situação onde nós vamos diante do seu templo, da sua presença, tentamos nos achegar a ele, mas ainda permanecemos andando de acordo com esse mundo, praticando aquilo que é errado, praticando aquilo que ofende a Deus e que aquilo que é uma abominação diante dele, e dizendo que eu sou salvo e que eu participo do seu reino. Isso é uma abominação diante de Deus, isso é uma hipocrisia, isso é quando nós nos voltamos para Deus e dizemos que realmente não nos importamos com quem Ele é, com a sua santidade, a sua justiça, e permanecemos andando em práticas que Ele rejeita, que Ele abomina, e dizemos somos salvos. Não podemos viver assim, não podemos viver mornos. Como o Senhor diz em Apocalipse 3 a respeito da igreja de Laodiceia, ele fala, por que vocês são mornos? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque como nessa situação lá em Jeremias, em que Israel vivia, ia ao templo do Senhor dizendo, somos salvos, estamos salvos, mas continuavam vivendo de uma maneira distante de Deus, continuavam vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, fazendo obras injustas, praticando injustiça, transgredindo a lei de Deus, não se importando com quem Deus é. Então, isso nos leva a pensar o que devemos fazer em permanecer em Cristo e andar de acordo com as suas obras, andar praticando a justiça, porque sem a santificação, sem a separação para Deus, sem se separar para estar na sua presença e ser santificado por Ele, nós não veremos a Deus. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês um versículo lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 ao 10. Ele diz assim: pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus. Porque morremos para o velho homem e somos agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes preparara para que nela andássemos. E eu oro para que você, igreja de Cristo, esposa de Cristo, sacerdote do reino de Deus, nação santa e separada para Ele, possa viver neste caminho, possa viver debaixo do senhorio de Cristo de fato, se submetendo a Ele e permanecendo nele, para de fato viver essas obras que Ele já preparara para nós, para que andássemos nelas, para que testemunhássemos de Cristo, de quem Ele é, que você possa receber o poder do Espírito Santo, assim como diz lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano, ele fala, vocês receberão o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Então, que você receba esse poder do Espírito Santo para ser testemunha de Cristo, que você, de fato, ande no Espírito e
e crendo no Senhor Jesus Cristo e praticando as obras que Ele preparou para nós. Amém. Deus te abençoe.